amores, minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma segunda-feira de atualidades. Eu sou a professora Carla Kurtz e o Fox Concursos cumprindo aí o seu compromisso de entregar conteúdo, muito conteúdo na verdade, mesmo em períodos de pandemia, em períodos de crise, né, que nós estamos passando agora. E hoje eu trouxe um assunto bem interessante, que é sobre pandemias e a sobrecarga dos profissionais da saúde. Trago isso porque pode se tornar uma questão de atualidades, mas também uma redação no seu concurso. Para quem não sabe, que além de professora, eu também faço parte da equipe de enfermagem do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, no qual eu trabalho já há algum tempinho, vamos dizer assim. E eu já presenciei e trabalhei durante a pandemia do H1N1 de 2009, inclusive em 2019 completou-se 10 anos dessa pandemia. Se você não lembra, foi em abril de 2009 que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarava a pandemia da gripe H1N1, né, isso no caso então mundial, né? Na época ainda era conhecida como gripe suína. O surto global caracterizou-se por uma variante de gripe suína, cujos primeiros casos ocorreram no México, em meados do mês de março de 2009. Tudo isso é importante para você fazer uma alusão histórica na sua redação, tá? Se para você já passou muito tempo e você nem lembra direito como foi que o mundo reagiu diante da pandemia, saiba que já no registro dos primeiros casos de contaminação pelo H1N1, o mundo entrava em alerta, acompanhando aí com apreensão as notícias sobre o surto da doença em diversos países, inclusive aqui no Brasil. Acreditava-se que poderia ser a pior pandemia desde a ocorrida em 1977 e 78, que foi conhecida como gripe russa e que afetou principalmente crianças e adolescentes. O H1N1 foi a primeira emergência de saúde pública de importância mundial declarada pela Organização Mundial da Saúde do século XXI. Foi ali um momento em que nós colocamos em prática, inclusive, que isso é uma outra citação importante, o novo Regulamento Sanitário Internacional, que tinha entrado em vigor no dia 15 de junho de 2007 e que exigia que os países notificassem certos surtos de doenças e eventos de saúde pública à OMS como um instrumento que ajuda a comunidade internacional a prevenir os graves riscos de saúde pública. A gripe A, né, H1N1, chegou no Brasil em maio de 2009, quando se registrou 20 casos da doença nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Um pouco mais de um mês, mais ou menos, da pandemia, lá no final de junho de 2009, né, 627 pessoas em todo o país estavam contaminados com o vírus. A primeira morte aconteceu no Rio Grande do Sul. Respondendo, inclusive, à emergência da OMS, a primeira ação do governo brasileiro foi a implantação de um sistema de barreira sanitária da influenza. Essa barreira ela funcionava em todos os aeroportos das capitais brasileiras. Então, segundo, né, os especialistas, essa barreira era importante, inclusive porque foi a partir dela que foi possível saber do primeiro caso de gripe no Brasil, que, como eu falei, ocorreu no Rio Grande do Sul. Era uma paciente que tinha acabado de chegar no país e foi para uma cidade do interior do estado. Também havia um monitoramento da situação com a ajuda dos estados e dos municípios. Então veja que tudo tem que funcionar junto, né? Então o Ministério, inclusive, informou um comitê, o Ministério da Saúde, um comitê de gerenciamento da crise para a influenza, constituído por representantes de várias superintendências e com pessoas ligadas à vigilância. Essas pessoas elas ficavam trocando experiências positivas e negativas de cada caso para buscar uma solução para conter a propagação do vírus. A ação foi essencial para que o Ministério da Saúde tivesse um maior controle, né, e orientava, inclusive, o desenvolvimento de outras medidas para conter a pandemia. Para a contenção do surto da doença, inclusive, eu lembro que foi intensificada a campanha de vacinação contra a gripe. Talvez você lembre dessa campanha de vacinação. Uma outra coisa interessante que eu lembro, que à época os meus colegas que trabalhavam em centros de saúde
foram para vários lugares públicos, como o shopping center, eles montaram bases de vacinação em vários pontos da cidade, na principal avenida da cidade, enfim, né, para intensificar essa vacinação. E diferentemente do que se imaginava, a população mais frágil eram os jovens, tá? Que se achavam inclusive imunes à gripe no começo. Então, diferente de agora, do coronavírus. Então, eu que trabalho dentro do hospital, era um pouco diferente o trabalho em si, né? Porque o nosso medo era entrar em contato com os pacientes que estavam com H1N1. O medo era visível no semblante de todos, né? Dos pacientes, inclusive, que estavam ao redor de quem tossia. E também era visível na equipe de enfermagem, na equipe médica, enfim. Tá? Porque a gente não sabia exatamente, no começo, tá? A gente não sabia exatamente como lidar com a situação. Né? A gente ainda não vivia, inclusive, na era do WhatsApp, por isso que eu talvez fosse mais suave, né? Mas os boatos também eram constantes. Então, até hoje, por exemplo, eu não sei se a gestante que morreu num hospital da rede privada da minha cidade era realmente um caso de H1N1 ou se era uma fake news de drama e do medo, enfim, que se espalhou também naquela época. Outro aspecto importante que impactou na mudança do cenário da pandemia no Brasil foi a ampliação dos grupos voluntários para vacina. Isso foi uma experiência muito interessante, porque à época a faixa etária de 60 anos de idade, né, ali que era também considerada, né, a partir de 2010, inclusive essa vacinação passou a ser indicada para os grupos prioritários com maior risco de complicação, aí visando contribuir uma redução da morbidade associada à influenza. Então só depois que a gente foi ampliar mais ainda para os idosos. Né? Mas o grupo que mais foi atingido, H1N1, foram os jovens, tá? Isso foi uma característica. Igual o Edward, lá do vampiro lá do filme, ele também morreu de influenza, tá, gente? Lá na gripe espanhola. Bom, eu lembro que a mudança contribuiu com a imunização em áreas que estavam, inclusive, efetivamente em risco. A vacinação é a única maneira de garantir que as doenças erradicadas, tá, não voltem a circular no Brasil. Então, por isso que o movimento anti-vacina é um absurdo, tá? Não existe registro de qualquer doença que tenha sido erradicada depois que ela é tratada. Então, a vacina é usada para imunizar pessoas saudáveis, que ainda não adoeceram. É a única possibilidade de erradicar as doenças como essas, por exemplo. Então, tem que imunizar. Além da prevenção, o Ministério da Saúde recomendava o uso de um antiviral chamado fosfato de oseltamivir, que você conheceu como Tamiflu. Tá? Ele era utilizado em todos os pacientes com síndrome respiratória aguda grave e também na infecção por influenza nos pacientes com fatores de risco, como complicações, tá? Independente da sua situação vacinal. Então, usava-se aí o Tamiflu, usa-se até hoje em situações específicas. Então, a indicação impactou na redução das mortes pela doença, já que o medicamento reduz aí a duração dos sintomas e também a ocorrência de complicações da infecção pelo vírus da influenza. Agora, hoje, para conter a pandemia do novo coronavírus, veja, 1/3 da população mundial vive hoje sob medidas de isolamento, que fecharam lojas, aeroportos, empresas, atividades culturais, esportivas, ou obrigaram as pessoas a ficarem em casa, né, nas suas próprias casas. Então, hoje a medida é diferente do H1N1, tá? Essa medida do coronavírus é inédito na história recente e não foi visto nem quando o mundo enfrentou a pandemia devastadora que foi o H1N1. Tá? Então, a gripe suína, à época, também era causada por um novo vírus. Também a sua característica tinha sido porque ele passou por uma mutação, assim como o coronavírus, tá? Essa mutação em animais, né, e começou a infectar humanos, em quem causa, inclusive, uma doença que pode ser bem grave. Entre 2009 e 2010, mais de 200 países tiveram casos confirmados da primeira pandemia do século XXI. Você falar que o H1N1 foi a primeira pandemia do século XXI enriquece muito a sua redação, tá? Mas o H1N1 não colocou cidades e nações inteiras em quarentena como agora. Em alguns países, viajantes passaram por triagens, casos suspeitos foram isolados, as aulas, inclusive, chegaram a ser suspensas. Eu dava aula presencial, foram suspensas, né? Mas a disseminação daquele vírus nem chegou, assim, não chegou a praticamente paralisar algumas das maiores economias do mundo, como a gente vê agora, nem perto disso, tá?
Nós falamos muito da economia do mundo nessa última semana. Você deve ter ouvido muito falar sobre economia nessa última semana. Mas acho muito válido falar da falta de mão de obra, testes, equipamentos de proteção individual, que compromete inclusive a capacidade de médicos e enfermeiros e reduz a equipe no combate do coronavírus. Então o problema é muito grande, são muitos direcionamentos que podem ser dados numa discussão, tanto na prova de atualidades, quanto na sua prova de redação. Então pode trazer o aspecto da economia? Claro. Pode trazer o aspecto da globalização? Claro. Mas também pode trazer a questão do profissional de saúde, depressão e etc, tá? Nessa vez do coronavírus, eu não estou trabalhando no hospital, pois eu estou afastada devido a uma complicação da minha gestação. Sim, gente, eu estou grávida, tá? Em meio a esse todo caos inteiro, né? Estou numa gravidez de risco. Eu espero que quando meu filho nascer, tudo isso já tenha melhorado. Tá? Mas de qualquer forma, eu tenho acompanhado a luta diária dos meus amigos e os meus colegas da equipe de enfermagem e também os meus colegas e amigos da equipe médica e outros profissionais de saúde que estão aí na linha de frente dessa batalha. A nossa sensação de dever, tá? Para quem é fora da área, tá? A nossa sensação de dever diante da profissão nos faz enfrentar alguns perigos, tá? Inclusive como essa da pandemia. Mesmo sabendo que da rápida capacidade de transmissão, né? Inclusive a Covid, que é essa doença causada pelo coronavírus, põe em alto risco os trabalhadores da área da saúde, que, como eu falei, estão na linha de frente do combate à pandemia. Uma amiga minha, que é médica, né, a doutora Viviane Lopes, o Instagram dela tá Vivica Lopes, ela já está afastada da sua filha há mais de 15 dias para poder atuar com mais tranquilidade e não contaminar a sua filhinha de 3 anos. Aí muita gente fala assim, mas será que a preocupação dela é exagerada? Não, a preocupação dela não é exagerada. Só para você ter uma ideia, na Espanha, mais de 12 mil profissionais da área já tinham sido contaminados até o dia 31 de março, o que correspondia a 14% de todos os casos infectados no país nessa data. Na Itália, o número de médicos e enfermeiros e outros trabalhadores da saúde com a doença passava de 6.400 no dia 30 de março, dos quais mais de 50 já haviam morrido. Há também casos de funcionários, olha isso, que cometeram suicídio preocupados em ter infectado outras pessoas. Difícil, né? No Brasil, só nos hospitais sírio-libanês e o israelita Albert Einstein, na cidade de São Paulo, a mais, inclusive, afetada pela pandemia do país, São Paulo hoje é o centro do caos, tá? Mais de 450 trabalhadores da área haviam sido afastados por contaminação ou suspeita de contaminação até o dia 30 de março. O Hospital das Clínicas, que é da rede pública da capital paulista, havia mais de 100 profissionais de saúde contaminados com a Covid-19 até o dia 31 de março. As datas são porque foram as datas mais atualizadas, tá? Até essa aula ser transmitida. Já no Rio de Janeiro, os próprios profissionais começaram a contabilizar os casos. Então, segundo o Sindicato dos Enfermeiros do Estado, 80 deles estavam em quarentena até o dia 27 de março. De acordo com o Vitor Grabois, que é o presidente da Sobrasp, Sociedade Brasileira de Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, um trabalhador da saúde pode infectar até 9 pessoas. Isso mesmo, 9 pessoas. É um número bem maior do que é o esperado de um indivíduo comum, contaminando aí 2 a 3 pessoas, como dizem aí os especialistas, né? Um indivíduo tem a capacidade de contaminar 2 a 3 pessoas. Mas quais são os problemas enfrentados por esses profissionais, afinal de contas, né? Então, os profissionais têm que enfrentar uma série de pressões que os deixam vulneráveis. E eu listei aqui algumas delas e eu vou falar sobre elas para você que está aí em casa fazendo home office, que você pode fazer isso, ou você que está indo trabalhar de máscara, ou você que está de férias forçadas aí fazendo o isolamento social em casa. Então vamos lá para a situação toda, quer entender melhor? Então vamos lá para o primeiro motivo. O primeiro motivo de estresse é a falta de equipamentos de proteção. Você imagina um profissional de saúde sem os seus equipamentos de proteção. Se você está com medo de sair de casa sem uma máscara, você imagina quem está dentro do hospital. Então os profissionais estão angustiados, higienizando as salas por conta própria em alguns lugares, levando álcool em gel e até sabão de casa em algumas instituições do Brasil. Essa é uma situação que se repete
em diversos hospitais do mundo, não é só no Brasil, é do mundo. E é especialmente grave com relação aos EPIs, né, que são os equipamentos básicos de proteção individual. Imagina que o SUS, que sempre viveu essa realidade de falta de materiais e condições profissionais e tudo mais, a Covid só piorou esse cenário. Mas quais que são esses EPIs, afinal de contas, né? Então, são eles, para quem tá de fora, né? São luvas, gorros, óculos, aqueles escudos faciais, álcool em gel, 70%, e alguns, como inclusive máscaras, os capotes impermeáveis. Capote é o nome técnico que a gente dá para o avental médico, tá? Então, todos esses elementos aí estão criticamente em falta, até mesmo nos hospitais de referência. Profissionais se veem obrigados a comprá-los do próprio bolso ou mesmo confeccionar materiais rústicos para se protegerem, como as máscaras de tecido, que não são eficazes, tá? Como a gente imagina. Para você ter uma ideia, 95% das 826 instituições públicas e particulares da saúde consultadas pela AMB, Associação Médica Brasileira, isso no estado de São Paulo, tá? Até o dia 31 de março, estavam com falta de equipamentos de proteção. Gente, mais de 800 instituições sem equipamentos de proteção. Há denúncias de que diretores de hospitais estariam relativizando as recomendações da Organização Mundial da Saúde para justificar a falta de equipamentos, chamando-as de exageradas. Bom, vamos lá. A OMS descreve em uma tabela quais equipamentos devem ser utilizados por profissionais da saúde, né, ali da higiene, da limpeza e até os visitantes, tá? Dependendo aí do tipo de interação com o infectado ou suspeitos. No meu hospital, por exemplo, os visitantes estão com bastante limitação de visitar os seus parentes, tá? Da ambulância às áreas administrativas, a organização estipula uma distância a ser mantida do paciente ao modelo de máscara que foi escolhido. Então, depende da máscara que o indivíduo está usando. Então, recomenda, por exemplo, que médicos e enfermeiros que lidam diretamente com infectados usam modelos que vedam melhor o nariz, a boca, ali barrando partículas mais finas que ficam suspensas no ar. Então, o N95 e o FFP2, ambos estão em faltas. Você imagina, por exemplo, nós, ali, enfermeiros, quando a gente vai pulsionar a veia de um paciente, a gente fica bem pertinho. Você que já pulsionou veia, já foi pulsionado sua veia, você sabe que a gente fica muito perto do paciente nesse momento, né? Todo o preparo de uma intubação, a gente fica no nariz, na boca da pessoa, né? E aí, se você não tem equipamento certo para lidar com isso, isso realmente causa um grande estresse. Tá? Então a realidade é que muitos recebem apenas máscaras cirúrgicas, aquelas branquinhas que o pessoal está usando nas ruas, tá? Essas máscaras, elas bloqueiam gotículas maiores, né, originárias de tosses e espirros. Esses modelos, tá, valem por até 2 horas, tá? Mas alguns profissionais são obrigados a usar uma única máscara por plantão de 12 horas. Outros, inclusive, sorteiam quem poderá usá-la. Olha a situação de caos. Essa escassez de equipamentos de proteção é especialmente arriscada quando médicos, por exemplo, realizam procedimentos como intubamento, né? Fazer a intubação lá para fazer a anestesia geral, né? Então, isso, para garantir que os pacientes em estado mais crítico recebam oxigênio, eles precisam fazer esse procedimento, ou fazer uma cirurgia, enfim. Então, alguns, mesmo sem máscara, alguns médicos se expõem, mas nem todos querem ser os mártires, né? Nem todo mundo quer fazer isso. Então, situações que comprometem a saúde individual do profissional provocam baixas nas equipes médicas e podem espalhar o vírus a outros pacientes que entraram no hospital sem a Covid-19. Segundo profissionais da saúde que deram entrevistas aí aos principais comunicados de comunicação do país, você também já deve ter acompanhado, o mesmo capote, ou seja, o mesmo avental, é usado para atender 2 pessoas na sala de emergência. Ou seja, o contato é inevitável. Se a primeira estiver com o vírus, só para você entender, se a primeira estiver com o vírus, a que for atendida depois acaba contraindo por tabela, né? Então, para eles, basta comparar fotos de enfermeiros, por exemplo, brasileiros. Eu achei muito interessante esse exemplo. Pega uma foto de enfermeiros brasileiros, eles estão apenas com a touca e a máscara cirúrgica,
com as de outros profissionais aí, por exemplo, do mundo, né, com o rosto quase todo coberto para enfrentar a falta de proteção. Não estou falando do meu hospital, estou falando de uma forma geral no Brasil, tá? Quanto à disponibilidade de equipamentos de proteção, o documento da Organização Mundial da Saúde afirmou que o número atual do mundo é insuficiente para máscaras e no futuro será também para capotes e para óculos. Então, de acordo com a organização, além da crescente demanda global por conta do coronavírus, há também muita desinformação, tá? Então, aí compras motivadas por pânico, armazenamento, tá? Que resultará, inclusive, em mais escassez de equipamentos básicos de proteção individual pelo mundo afora aí. Então, cuidado na hora que você for querer comprar determinadas máscaras, talvez você pode estar prejudicando alguém que realmente precisa. Outro problema crônico e que agora se agrava é a falta de profissionais. A Organização Mundial da Saúde recomenda a proporção de um médico para cada 100 mil habitantes. Então, isso em condições normais, a maior parte dos estados brasileiros cumpre com essa meta. Só o Maranhão e o Pará que ficam abaixo, tá? Que são os estados mais críticos nessa situação. O resto, nós temos uma boa quantidade de profissionais. Se você ficou curioso para saber de números, por exemplo, 2,1 é o número de médicos por 1.000 habitantes no Brasil, segundo uma pesquisa feita em 2018, tá? E eles também disseram, essa pesquisa disse, né, que 3,4 é a média do número de médicos por 1.000 habitantes dos países da OCDE, né, a organização que reúne aí os países ricos aí do planeta. Então, para a comparação, a pesquisa de demografia médica de 2018 selecionou 32 dos 36 países membros. Nem todos estarão trabalhando contra o coronavírus, tá? Então, as demais doenças, os profissionais, tá? Então, as demais doenças continuam acometendo a população. O mundo não parou de ter outras doenças por conta do coronavírus, tá? Então, essa parte da força de trabalho tem as suas próprias áreas de atuação. Então, não é todo mundo que trabalha com coronavírus. Então, considerando ainda as baixas nas equipes de saúde causadas pela infecção da Covid-19, a proporção de médicos no combate ao vírus será certamente menor. Das 27 unidades federativas, incluindo o Distrito Federal, 19 delas têm uma média menor do que 2 médicos por habitantes. Todos os 16 estados, tá, das regiões Norte e Nordeste do Brasil se encontram nessa situação. Sim, a atuação médica está concentrada em algumas regiões e outras não. Então, no Amapá, Roraima, por exemplo, em cada um deles há pelo menos 5 médicos intensivistas. É essa categoria que faz o acompanhamento intensivo e monitorado dos pacientes que estão em estado crítico, como os internados pelo coronavírus em UTIs. O mesmo vale para a área de enfermagem. Ainda que a oferta de profissionais seja maior de enfermagem, muitos hospitais contratam menos do que o Conselho Federal de Enfermagem estipula. Isso é uma realidade. Isso em quase todos os hospitais, privados e públicos. Tá? Em São Paulo, a região com maior número de profissionais, as fiscalizações de 2020 em 3 hospitais encontraram um déficit de mais de 1.300 enfermeiros e técnicos de enfermagem. Tá? O terceiro problema, e que muitos de vocês já devem saber que existe, é a demora dos testes. A recomendação do Ministério da Saúde é de que apenas grupos restritos possam fazer o teste para a Covid-19. Tá? Então, profissionais de saúde ou de segurança e pessoas que estejam em estado grave ou que tenham morrido com suspeita da doença, para saber o que é. Então, na rede privada, a resposta pode sair em algumas horas, mas no sistema público ela pode levar até 10 dias. 10 dias, gente. Como o vírus leva em média 5 a 6 dias para se manifestar, dos 14 dias em que ele fica no corpo humano, a pessoa pode já estar curada ou morta, né? Daí, quando receber o diagnóstico. Triste, né? Então, já passou para todo mundo ou já morreu. Até o dia 1º de abril, 201 pessoas que fizeram o teste para coronavírus em São Paulo morreram sem ter o resultado. Nem todas deverão, inclusive, testar positivo, mas o quadro ilustra a demora para análise dos testes. Isso quando não faltam testes. Então, na demora ou na falta, qualquer profissional de saúde que apresentar sintomas da Covid-19 acaba sendo afastado. O problema é que, sem a confirmação, o servidor pode ficar muito mais tempo afastado do que o necessário. Se fosse, por exemplo, um resfriado, 5, 7 dias seriam suficientes.
Mas para o coronavírus, como você sabe muito bem, são 14 dias. Aqui, acho que vem, inclusive, como eu falei, um tema de redação muito importante para esse ano, que é a pressão psicológica dos profissionais de saúde diante de uma pandemia como essa. Por exemplo, acumuladas, né, falta de profissionais, a demora de testes, sobrecarregam as equipes médicas, obrigadas a cumprir longas jornadas de trabalho. A exaustão é somada à responsabilidade e às decisões bem custosas. Tá? Não é nada fácil trabalhar no hospital nessa situação. Então, por um lado, precisam assumir a função de pai, por exemplo, né, muitos médicos e enfermeiros, né, ou no caso de mães, né, que não podem ter os esposos acompanhando o nascimento dos filhos, como já aconteceu, por exemplo, na Itália. Então, por outro, precisam escolher qual paciente deve ser entubado, imagina isso, ou na falta de material para 2, por exemplo, quem que eu vou entubar? Já tem um, isso já foi relatado aqui no Brasil. Tá? A pressão extrapola os ambientes hospitalares. Como muitos morrem longe do emprego e precisam usar transporte coletivo, há relatos de hostilização quando são identificados por outros passageiros dentro dos ônibus, gente. Profissionais já foram xingados, impedidos de entrar no vagão de metrô e até acertados por objetos. Alguns hospitais já autorizaram, inclusive, os funcionários a não irem vestidos de branco ou de roupas médicas e falaram, olha, você troque aqui apenas dentro da instituição. Tá? Mas o que tem sido feito, né? Diante de tudo isso que tem sido feito até agora? Então, agora eu vou te falar sobre algumas ações tomadas pelo governo estadual e municipal e também pelas associações médicas. Primeiramente, tá? A essencial entrega de equipamentos de proteção. Isso você, ao ouvir o que eu estava falando, provavelmente você pensou, como que vão trabalhar assim, né? Então, associações e conselhos de medicina já receberam milhares de denúncias por falta de equipamentos de proteção. Lá no hospital onde eu trabalho, muita gente se revoltou nos grupos de WhatsApp por conta disso, tá? Então, em alguns casos, a situação foi levada à Justiça de Trabalho do município, que concedeu uma liminar para que organizações sociais e empresas públicas fossem multadas caso não garantisse o fornecimento de materiais básicos. Em Recife, no Pernambuco, enfermeiros ameaçaram entrar em greve caso não recebessem novos equipamentos de proteção. A movimentação, inclusive, só parou quando a polícia militar passou em lojas de produtos hospitalares recolhendo máscaras para abastecimento. Tá vendo a situação que a gente tá, gente? Em São Paulo, o governador João Dória, por meio da Polícia Civil, recolheu 500 mil máscaras de empresas 3M para destinar à rede pública de saúde. Antes, governos da Paraíba e Rio Grande do Sul foram alguns dos que compraram equipamentos de proteção. O governo federal, encabeçado pelo ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, que você já deve ter visto ele algumas vezes na televisão, finalizou no dia 30 de março a distribuição de 40 milhões de equipamentos de proteção a unidades de saúde em todo o país. O estoque agora, segundo o ministro, está zerado, acabou, tá? Então ele afirmou que no dia 2 de abril, né, que procurou fornecedores aí no exterior, especialmente na China, que concentra a produção de 90% dos equipamentos de saúde do mundo. Tá? Até então, o país asiático representava os materiais, represava, né, os materiais para uso interno. No mundo, líderes como o Boris Johnson, o Donald Trump, já acordaram ou exigiram que indústrias produzam equipamentos médicos hospitalares ao invés de bens para os quais foram originalmente destinados. Então, no Brasil, esse caso ainda é bastante incipiente. A segunda ação é a filiação de novos profissionais. O Ministério da Saúde publicou no dia 2 de abril uma portaria que institui uma ação para a capacitação de profissionais de outras áreas e especialidades da saúde para o combate da Covid-19. Então, serão cursos à distância, aí ó, uma oportunidade aí, depende da sua profissão, tá? Então, serão cursos à distância para pessoas formadas em serviço social, biologia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia e também os técnicos em radiologia. Então, é uma oportunidade aí de você trabalhar nesse momento. Além disso, tá, estudantes de medicina, enfermagem, fisioterapia e farmácia
poderão atuar no enfrentamento da doença por meio do edital publicado no dia 1º de abril de 2020. Então, poderão participar alunos matriculados em instituições de ensino superior do sistema federal. Para a medicina, os alunos precisarão estar cursando o 5º ou 6º ano de medicina, né? E para as demais áreas, o último ano de graduação. Estudantes dos anos anteriores também poderão participar, mas de forma um pouco menos atuante, tá? Então, todos serão supervisionados por profissionais da área. Não vão lá sozinho, vou aqui trabalhar. Não, isso, tá? Uma portaria do Ministério da Saúde também autorizou, em caráter excepcional, o uso da telemedicina com uma especial atenção para o atendimento de regiões do país menos asseguradas pela rede de saúde. E também o programa Mais Médicos abriu edital para que profissionais cubanos que ficaram no Brasil depois do rompimento ali da cooperação internacional, para que eles possam atuar. A outra ação que eu quero destacar aqui foi a de entrega de testes. Já que eu falei os problemas lá em cima, vamos ver com que o governo trabalhou, né? Então, no dia 30 de março, o Ministério da Saúde iniciou uma distribuição de 500 unidades de testes rápidos adquiridos ou doados, né, pela mineradora Vale. Esse é o primeiro lote de uma doação que, quando concluída, terá entregue aí 5 milhões de unidades. Mandetta, no entanto, explica que o teste é indicado a ser feito apenas entre o 7º e o 10º dia do início dos sintomas. Então, isso porque já foi constatado uma chance de erro de 75% em resultados negativos feitos em qualquer fase da doença e 14% em positivos. O governo federal também prometeu entregar outros 40 mil testes de biologia molecular que identificam o vírus quando ele está começando a agir no organismo humano. Por mês, serão 1,5 milhão de testes entre rápidos e moleculares, todos entregues pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que é uma instituição na qual eu estudei e eu sinto muito orgulho, né? Eles vão entregar aí para o Ministério da Saúde. O Estado de São Paulo também anunciou no dia 2 de abril a compra de 1,3 milhão de testes da Coreia do Sul, que devem chegar até o dia 15 de abril. As prefeituras do Grande ABC Paulista também anunciaram a compra em conjunto de 1 milhão de testes no dia 31 de março. E a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, comprou 40 mil testes dos Estados Unidos no dia 30 de março e aguarda a chegada deles. Anteriormente, os estados do Ceará, Mato Grosso do Sul e a Paraíba foram alguns que adquiriram kits de testes. No Paraná, o governo reforçou em mais de 20% o quadro de profissionais do Laboratório Central do Estado, que é o LACEN Paraná, que é o principal responsável por exames de contraprova para a Covid-19. Além de validar mais de 4 laboratórios para ajudar o Laboratório Central do Estado na validação dos testes de casos suspeitos do coronavírus. Então, esses laboratórios auxiliam, inclusive, o Laboratório Central do Estado, que é o LACEN, que eu acabei de falar, que realiza cerca de 600 testes por dia, a aumentar aí a constatação da circulação viral no estado do Paraná. Tá? Essa descentralização, inclusive, permite um diagnóstico mais rápido para os médicos, né, dos laboratórios, né, uma descentralização dos laboratórios, então permite aí um diagnóstico mais rápido e ajuda a clarear, inclusive, o cenário do boletim epidemiológico. Dentre os 229 casos confirmados no Paraná, 93 vieram de laboratórios privados. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que depois dessa aula vocês entendam melhor o drama de quem está nos hospitais, nos laboratórios, nas unidades de saúde, nas clínicas, enfim, tá? Além disso, saibam que eu gostaria que vocês soubessem dissertar sobre uma possível redação que peça o tema relacionado à nossa aula de hoje, tá? E para a prova de atualidades, eu não vou nem comentar, tá? Porque certamente virá questão sobre esse tema nas provas desse ano. Assim, certamente. Beleza? Bom, gente, então é isso. Espero que tenham uma boa semana. Que semana que vem eu possa vir com melhores notícias. Bons estudos, aproveite a quarentena para pôr os seus estudos em dia. Tem gente que, eu não tô com cabeça. Gente, tira a cabeça dos memes, tira a cabeça de notícia ruim, tá? Estuda aquilo que vai fazer você crescer, que vai fazer você passar na prova, tá? Escolha uma hora no seu dia para você se atualizar, né? Que sempre não é para ler as coisas, né?
sim, mas se atualize. Mas eu fico o dia inteiro vendo esse tipo de coisa. Você liga a televisão, todos os lugares estão falando sobre isso. Então eu quero que vocês busquem canais de informação para os estudos de vocês, tá? E não só ficar vendo tragédia, porque senão você não vai estudar mesmo. E agora é o momento de você aproveitar para melhorar a sua vida depois que tudo isso passar, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar like na aula, de compartilhar a nossa aula e, por favor, tá? Comentem essa aula. Eu gostaria muito de saber o que vocês pensam sobre essa situação. E, inclusive, aqueles mais ousados e criativos até podem dar uma pitadinha e colocar aí como você colocaria uma introdução na sua redação, como você faria um argumento na sua redação sobre a temática de hoje, o coronavírus e as pandemias. Lembre-se que o começo dessa aula eu fiz uma alusão histórica ao H1N1 para você lembrar dessa situação, fazer a comparação numa possível prova de redação, você poder citar isso aí, que vai deixar muito legal a sua prova, tá bom? Então um grande beijo e até mais!